Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora a Novela Mãe, o podcast. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora do R7. Toda semana a gente comenta tudo o que rolou nos últimos capítulos da novela, as cenas marcantes, bastidores e curiosidades. E para deixar esse bate-papo ainda melhor, a gente recebe aqui convidados super especiais para conversar, compartilhar opiniões, ideias e muito mais. E hoje nós estamos aqui com a nossa coordenadora de redes sociais da Record, Thalita Badazzi. Seja muito bem-vinda, Thali. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô muito empolgada aqui pra gente comentar esses últimos acontecimentos. E hoje também temos mais um convidado especial, que é o Vinícius Andrade, analista de redes sociais da Record. Bem-vindo, Vini. Oi, tudo bem, meninas? Oi, pessoal, fãs de novelas turcas aí que estão ouvindo a gente. Muito bom estar aqui nessa mesa com vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindos! E vamos lá, então, comentar o que foi essa segunda semana de estreia de Mãe. Assim, muita gente achou que pela primeira semana ter sido tão intensa, né, nos primeiros capítulos, na segunda as coisas iam dar uma amenizada, né? Mas parece que as emoções não param nunca em Mãe. Cada hora acontece alguma coisa, né? Qual foi a impressão de vocês, assim, com esse início da novela? Olha, eu sou um pouco suspeita, porque eu realmente sou uma grande fã de novelas turcas no geral, e principalmente dessa, por conta do elemento fofura que envolve a Melek. Mas enfim, é uma trama muito impactante, com cenas fortes e ao mesmo tempo emocionantes, que eu acho que é isso. Tem todos os ingredientes que o público procura e realmente engaja, né? Então a gente percebe aí que é uma novela que veio pra realmente criar mais fãs. Então, tô feliz. Sim, acho que pegando o gancho do que a Thalita falou, é muito emocionante, assim, é uma trama que te pega desde o primeiro capítulo e você sempre quer ver mais, assim. E fala de mãe, né? Mãe sempre tá num lugar no nosso coração, né? Um lugar quente, carinhoso. E acho que principalmente, além de tudo, dessa menina, né? É a história dela que está sendo contada e a atuação, né, da atriz, nossa, é bizarro, né? É uma criança que está fazendo um papel ali que muitas vezes, e o que eu fiquei pensando nisso, é que a criança está toda hora mentindo, né? Ela nunca está num lugar seguro, talvez, de falar a verdade até então, né? Espero que algum capítulo e que no meio da trama ou lá pro final ela consiga falar a verdade, mas eu acho que até então, tanto com a mãe lá biológica ou agora com a Zeynep, né, ela sempre tá reproduzindo a mentira, né? Então espero que ela consiga ali, de fato, sair dessas amarras e consiga em algum momento falar a verdade. Sim, e é interessante porque a atriz que faz a Melek, a Turna, né, ela tem a mesma idade na vida real. Na época das gravações, ela tinha 7 anos de idade. Então, assim, ela tem um jeito muito maduro, né? Porque a Melek passou por muitas coisas, então ela não é apenas uma criancinha de 7 anos, né? Ela tem toda uma bagagem de tudo que ela viveu. Então, ela traz maturidade também e força, assim, para uma criança de 7 anos. Então, isso é muito interessante, né? De a gente observar. E nessa primeira semana teve alguma cena, assim, específica que vocês viram já logo de cara? Quando começou a novela, que vocês falaram assim, porque acabou prendendo realmente a gente logo no início, né? Eu até comentei no outro episódio que às vezes a gente começa a assistir alguma série, alguma novela, enfim, e tem séries que não seguram nem nos primeiros 10 minutos, assim, né? Só que essa não, essa realmente parece que uma cena vai puxando a outra e a gente fica realmente preso. Teve nessas 2 primeiras semanas, na verdade, alguma cena mais marcante, assim, pra vocês até agora? Nossa, acho que no terceiro, quarto capítulo tem a cena dela na praia, que ela vê os pássaros voando. Pra mim, até então, até hoje, isso é a cena mais emblemática. E ela olha e pede pros pássaros levarem ela. É uma liberdade, né? Preciso de liberdade, eu tô presa. Então, acho que até agora nenhuma me marcou tanto, porque é de uma sensibilidade, primeiro com os pássaros, que já vem nessa construção da novela, da fotografia, enfim, mas quando essa criança olha para os pássaros e ela quer estar ali, né, voando junto com eles, quer ter essa liberdade, para mim me marcou muito. Enfim, porque toda criança, na verdade, ela quer brincar, ela quer curtir essa fase, e ela, a gente sabe, né, é privada por vários motivos disso. Então, quando ela vê os pássaros e sente uma liberdade ali, ela sente um pouco de uma inveja, né? A gente tem também, mas ela principalmente. Então, acho que essa cena me marca muito e é de uma fotografia e de uma poesia muito bonita. Até a própria Zeynep, né, assistindo a cena ali também Sim. fica muito comovida, né? Sim.
E você, Thay? Eu vou por um outro lado mais triste, mas que realmente foi muito impactante. Acho que a cena realmente da mãe da Melek, deixando ela, colocando num saco de lixo e deixando, realmente, pra mim, vai ser sempre uma cena que, é isso, eu paro pra pensar, eu falo, gente, mas como assim isso aconteceu? Então, eu acho que foi um gancho ali pra eu, despertou a minha curiosidade pra eu acompanhar a trama, entender o que motivou aquilo. Não que tenha alguma justificativa, mas acho que foi realmente o que me chamou a atenção ali de primeiro, né, minha primeira impressão foi de curiosidade de entender como que aconteceu aquilo, porque é uma cena absurda, é tipo, inimaginável. Então, e aí você vê ali realmente acontecendo, é muito impactante. Então, eu colocaria essa até o momento. E aí, quando você para pra pensar também que muitas dessas cenas acontecem de fato na vida real, né? Fica ainda mais Exatamente. impactante, assim, né? Exatamente. E nesses últimos dias teve um personagem que ele ganhou destaque, né, gente? Que foi o Ali. Ele encontrou a Zeynep, né? Ameaçou ela, inclusive interrogou a Turna com as fotos da Sully e do Senjis. O que vocês acharam desse momento, assim? Porque, mais uma vez, a Turna se mostrou uma criança muito madura, porque ela viu as fotos, né, da mãe e do namorado da mãe dela, e ela não demonstra muita reação, né? E quando ela é questionada sobre isso, ela afirma que a mãe dela é a Zeynep. Então, assim, pra mim foi um momento bem forte, assim, de ver que em pouco tempo a Turna já reconhece que a Zeynep é a mãe dela e que ama ela incondicionalmente. E ela defende isso, né? Então, eu achei bem legal, assim, essa cena. Não, eu acho que quando o Ali chegou, foi até engraçado, porque ele chegou como galã da novela, né? No começo tinha muita gente até shippando o casal, ele Tô com a nesse Zeynep. time aí, hein? Aí, ó. Só que hoje, agora, nesse momento, depois dessa segunda semana, tem muita gente já questionando e vendo ele como um vilão, né? Porque ele realmente colocou ela contra a parede, né? Será que ele tem duas caras, o Ali? Qual será a verdadeira intenção dele, né? Ou ele tá só trabalhando, fazendo o papel dele de jornalista investigativo? Vamos descobrir. Mas essa cena que você comentou, realmente desse interrogatório, ela é muito forte mesmo. E a Melek responde e reafirma aquilo com os olhos lacrimejando. Porque em algum lugar, eu imagino, né, que dentro dela, ela também sente muito, né, pela situação, o contexto que a verdadeira mãe dela tá envolvida, enfim, fez ela sofrer também. Então, ela tá reafirmando ali o tempo inteiro, porque realmente ela vê na Zeynep esse novo horizonte mesmo de uma vida com carinho, com amor, sendo tratada como ela merece. E aí, é isso, tem a ingenuidade de ser uma criança, mas ao mesmo tempo misturada com essa maturidade precoce que ela foi obrigada a desenvolver. Então, é uma cena que realmente é bem marcante e forte mesmo. Dela que ela mentindo. é tão doce, né? Que ela não consegue ver como, me livrei da minha mãe, que me tratava Exato. mal. Não, ela se sente mal por ver que, poxa, teve que chegar nesse ponto, sabe? Sim, eu acho que o Ali é essa figura que as pessoas agora estão começando a não gostar, mas que é central pra trama, porque acho que de alguma forma traz ali de fato a verdade, né? Eu acho que, como eu falei no início, a Turna agora, né, que enfim, agora tem outro nome, ela sempre teve que conviver com a mentira ali, né? De falar para as outras pessoas o que não estava acontecendo na casa dela, que ela nunca estava com fome, que ela estava sendo tratada bem em casa, e não era de fato o que estava acontecendo. Então ela chega agora, de certa maneira, também tendo que mentir. Obviamente aceitando a nova realidade dela, que é um contexto bem melhor, a gente sabe que ela está sendo muito mais amada e tendo de fato um afeto ali de mãe, mas que ao mesmo tempo em algum lugar ainda dói, né? Porque de alguma maneira, né, quando a gente está reproduzindo essa mentira várias vezes, a gente não se sente confortável. E eu acho que é nessa cena que, justamente, você falou que você não vê ela confortável. Ela entende esse amor, mas ela não tá confortável. Então, acho que o Ali, de alguma forma, ele está ali na trama pra trazer a verdade de algum jeito. A gente vai ver aí depois nos outros capítulos. Inclusive, tô ansioso pra isso. Mas como é que vai se desenvolver isso de fato? Porque, obviamente, em muitos dos casos, a verdade dói. Ela não tá num lugar confortável. Eu acho que ele é essa figura, não é uma figura confortável. É uma figura que muitos aqui que estão ouvindo com certeza não estão gostando, mas que é de fato para incomodar, né? De fato para tirar essas caixinhas da mentira e investigar ali o que tá acontecendo. Não sou advogado dele, mas acho que é isso. É uma figura central pro
pra trama. Sim, ele, como jornalista, eu acredito, quando ele descobriu que a professora sequestrou uma aluna, ele precisava achar alternativa pra descobrir o que de fato aconteceu, como o próprio Vini acabou de falar. Ele usou uma estratégia bem ousada e talvez errada? Sim, porque ele pede pra Zeynep passar uma noite com ele, em troca dele não publicar a notícia na capa do jornal, né? Então, assim, ele não usou uma das melhores estratégias, na minha opinião, né? Mas ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu entender que a Zeynep fez aquilo pra proteger a menina. Não foi simplesmente porque ela é uma pessoa ruim e sequestrou uma criança, né? Então, foi o meio que ele encontrou de montar ali, de jogar com todas as cartas pra descobrir o que aconteceu, né? E de certa forma foi legal, até legal assim, né? Entre aspas, mas pra ela, porque com toda essa pressão que ele fez de ir atrás, de ameaçar, ela mesma se deu conta de que não, agora ela é minha filha, eu faço tudo por ela. Então ela, acho que até abriu os olhos dela em relação a isso também, né? E falando um pouquinho do Sengiz e da Sully, tem uma outra cena que a Sully, ela chora quando ela vê os desenhos da Melek. E aí, mais uma vez, me surgiu aquela dúvida de quem é a Sully, né? Porque até então a gente conheceu uma pessoa que não ligava pra filha, que era conivente com as coisas que aconteciam dentro da casa dela. Mas em alguns momentos a gente vê uns flashes de... Será que a gente pode chamar de amor ou remorso? Então eu fiquei um pouco intrigada com esse momento, quando ela vê esses desenhos e chora. Porque pra mim, é como quando ela encontrou o diário. Eu vi um sentimento ali, mas ainda não consegui identificar o que a Sully esconde, sabe? O próprio Sengiz, né, joga na cara dela durante uma das brigas. Fala, agora que sua filha tá morta, você se importa. Realmente é de se pensar. É um pouco confuso, né? Nossa, acho que, não querendo passar pano pra ela, obviamente a gente sabe de todas as coisas que ela fez, né, contra a própria filha. Mas o que a gente tá percebendo nessa segunda semana é que ela é fruto também da violência, né? Ela tá ali sendo violentada todos os dias e não tem... Obviamente que ela, apesar disso, ela poderia passar amor, deveria acontecer, mas não foi, né? Então, acho que o que tá se desenvolvendo é uma pessoa que sofreu muita violência e continua sofrendo, mas que em algum lugar a gente tem que investigar ali essa pergunta que você trouxe, se é amor ou remorso. Atualmente, acho que ainda tá num lugar de remorso, mas acho que, ao passar dos capítulos, a gente pode ver outras nuances dessa mulher, que ainda é uma interrogação muito grande ali pra trama, né? E o Sengiz, ele não conseguiu passar impune, né, em tudo isso que aconteceu. Tem um oficial-chefe aí da polícia que colocou ele contra a parede, tá bem desconfiado, né, de tudo que aconteceu. Até falou, tomara que a gente não encontre o corpo dessa menina, porque a gente vai descobrir a verdade. Então, assim, vocês acham que o Sengiz vai passar impune aí em tudo isso? Não, por favor. Por favor. Ele tá tentando, tá se esforçando, né? Agora já pegou as coisas dele, falou que ia pra Istambul. Não, gente, ele é realmente uma figura assustadora, né? E é o que o Vini pontuou também. Ele, né, aquele ambiente ali, aquela casa, dá até aflição de assistir, porque é realmente uma sequência de violências, ameaças e tudo mais. Então, imaginar também uma criança ali naquele lugar é meio, né, dá uma incomodada na gente. Mas não, espero que realmente, né, não sei como que as coisas vão se desenrolar, mas que ele, né, pague pelo que ele tá fazendo, sofrer, enfim, que ele tenha o que ele merece. Foi uma coisa até que a gente comentou da atuação realmente dos atores, que é impressionante. Porque do mesmo jeito que a gente olha pra Melek e fala, nossa, como ela consegue ser tão fofa? Porque a atriz é maravilhosa, mas o Sengiz também, né? O ator que interpreta... Cara, você realmente fica com ranço, assim. Acho que às vezes extrapola o ranço, de fato. Dá até ódio, assim, desde as primeiras cenas, né? Exato. Eu acho que todos ali, ele de fato é o maior vilão até então. Óbvio, a gente sabe que tem muitas outras figuras que cometeram outras violências com outras pessoas, mas ele ali é uma figura central da violência que muitas mulheres acabam sofrendo em casa e acabam descontando em seus próprios filhos. Então eu acho que ele tá nessa figura central, de fato. Sim. E falando em vilão, gente, teve uma outra personagem, a Gonu, que fez uma revelação bombástica, né? E me deixou na dúvida. Será que ela também é uma vilã? Ela foi atrás do Ali, né? Depois de descobrir que ele estava ameaçando a Zeynep. E ela ameaçou matar ele e disse: eu já fiz isso antes e eu faria de novo. Então, gente, não era só a senhora pateta.
A melhor amiga da turma, Mas o que aconteceu? será que ela não fez isso só pra dar um susto? Porque ela é mãe, nitidamente ela já tá super preocupada com a Zeynep, com tudo que ela tá vivendo. Tanto que a Zeynep conta depois toda a verdade pra ela e ela se dispõe ali a ajudar. Tá super do lado dela. E quando tem aquela cena que a própria Turna conta, né, pra senhora Gonu, pra senhora Pateta, que tudo que tava acontecendo, que o Ali tava ameaçando a Zeynep, ali ela fica muito furiosa mesmo. Parece mãe mesmo, mexeu com a minha filha, então peraí. Então, às vezes pode ser isso, né? Tá indo pra esse lado de proteção, né? Exato. Tipo, é isso, tá ameaçando minha filha, vai se ver comigo. Então, por enquanto, eu acho que tá indo pra esse lado, mas não sei, posso me surpreender? Vamos ver. Eu fico me questionando se a Gonu não é uma extensão ali da Sully, né? Uma Sully no futuro, quem sabe? E que talvez a pergunta que você trouxe pra Sully também é remorso ou amor? Acho que pode estar aí nesse lugar. Eu vejo ela muito como um futuro da Sully. Mas a gente tem que lembrar que ela saiu da prisão, hein, gente? Exato, Sim. algum motivo tem. O que Exato. aconteceu, E né, ela já pra tá ela? passando, acabou de sair da prisão e já tem fortes emoções, né? Porque ela tá passando por tudo isso e ainda junta com o fato que ela passou mal, desmaiou, teve que parar no hospital, né? Teve que ser socorrida, na verdade, pelo Arif. E, enfim, o nosso Arif, né? Que não é de força de mulher. E agora ela tá passando por tudo isso, mas paralelo a isso, dá pra ver que ela e a Zeynep, a relação realmente tá crescendo ali, tá sendo uma coisa boa, né? A própria Turna, né? Quando ela foi interrogada pelo Ali, que ela saiu correndo pra onde? Pra casa da senhora Pateta. Então ali a gente vê que realmente o laço tá sendo firme ali, tá estreitando, tá ficando bom. Então, esperamos não nos decepcionar, né? É muito legal acompanhar mesmo esse... É quase uma construção do zero, né? Porque eles nos conheciam e de repente é isso. O lugar seguro da Turna agora é a senhora Pateta. Ou até mesmo com a família da Zeynep também, né? Muito receptiva em relação à Turna e, enfim... Acho que é interessante também acompanhar essa construção de família, que é de uma maneira totalmente não habitual, né? Então, tô achando legal também essa conexão que ela tem criado com esse núcleo familiar. A gente tem, mas a Carride não, né? A Carride não Porque gosta. claramente ela tá furiosa com essa aproximação. Ela já tinha deixado bem claro, ela ameaçou, né, a senhora Gonu, pra ela não chegar perto da Zeynep e... Agora, então... Eu particularmente tô muito ansiosa pra Zeynep descobrir que a Gonu é a mãe dela. E teve até uma cena que a Turna entrega uma florzinha pra Gonu e quando ela encosta na mão, assim, da criança, a Zeynep tem uma lembrança, né, da mãe dela ali, do toque da mão. Então eu fiquei ansiosa nesse momento. Falei, ela vai lembrar, mas não, ela ainda não sabe, né? Tô ansiosa por esse momento, mas não sei se ela vai reagir bem, né? Porque é como o Vini trouxe aqui pra gente, são muitas mentiras que envolvem essa trama, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que ela vai ser aberta a essa revelação? Eu acho que não, acho que vai ter uma revolta aí. Eu acho que não. Eu também acho que ela vai ficar bem revoltada. Não vai aceitar. Até porque ela já deixou bem claro, né? Teve algumas conversas que ela teve que foram bem profundas e bem emocionantes, assim. Inclusive, quem quiser acompanhar, a gente posta os principais destaques lá no nosso Instagram, Novela Mãe BR, tá tudo lá, esses principais destaques. Essa cena, inclusive, tá lá, que é uma cena que elas estão conversando e aí a Zeynep acaba contando, né, pra tudo, né, sobre a Melek pra Gonu. Sem saber que ela é a mãe biológica dela, ela também aproveita e faz um desabafo. E ali ela fala, eu jamais faria com a minha filha o que minha mãe biológica fez comigo, de me abandonar. Então ela já fala assim com muita mágoa, né? Então, pra mim, ela com certeza não vai aceitar isso bem. Mas será que esse laço que ela tá construindo do zero agora não vai ter uma interferência? Pode ter, mas eu acho que talvez lá na frente, né? Sim. Talvez ela vai Com certeza vai ser um baque, né? Você saber que aquela pessoa que você tava convivendo, na verdade, é sua mãe biológica, e você tava tendo um outro tipo de relação com ela, né? Um outro laço de amizade, né? Que a gente tá vendo nessa construção. É forte, né? Até porque a gente não sabe ainda se ela só foi abandonada ou se teve alguma coisa a ver com o pai dela, né? Porque a gente ainda vai desenrolar essa história. A gente ainda não sabe o que a Gonu fez pra ser presa, né? Ou se a Gonu fez alguma coisa e foi presa injustamente.
tem esses pontos. Então a gente precisa ainda, acho que, discorrer essa história aí, né? E inclusive entender essa relação da Gonu com a Carride, né? Eu até falei no outro episódio que talvez elas fossem amigas, né? E aí por isso que a Carride adotou a Zeynep. Então acho que tem muita coisa aí nessa relação. E a interferência entre a Zeynep e a Gonu é justamente a Carride, né? Sim. Ela já deixou claro que a filha é dela e não mexe com a minha filha. Ela fica furiosa, né? Em contrapartida, ela ajudava ela, né? Então tem isso. Ué, por que ela tá ajudando uma pessoa que foi presa e que abandonou a filha? Então alguma coisa tem ali. Isso. E a gente tava falando do Ali, né, um pouquinho antes, e voltando nele, a Zeynep acaba aceitando a ameaça dele, né, chega lá no hotel, começa a tirar o cachecol, e aí ele interrompe e fala, não, basta, não vai acontecer nada, eu só queria te testar, e aí ele até dá um depoimento também, né, que numa investigação ele teve contato com crianças que sofriam maus tratos, mas meio que para ali, né, fica no ar, assim, será que agora ele vai ajudar a Zeynep, ou ele vai só tirar o dele da reta, fingir que não descobriu nada. Então, assim, o segredo delas ainda tá muito ameaçado, né, eu vejo. Sim, inclusive tem uma cena muito fofa que a própria Turna vira pra Zeynep e fala, mamãe, não me abandona, por favor. E, nossa, aquilo aí mexeu muito comigo. Porque, realmente, eu acho que ela vai sendo tão pressionada por ele que chega ao ponto dela começar a se questionar, né? E ela tenta até conversar com a Turna, mas ela tenta disfarçar. Então, vamos comer um macarrão. Ela tenta trazer, assim, para um outro lado para dar uma amenizada, mas cheia de lágrimas nos olhos. Então, fica meio nítido que ela tá só tentando dar uma amenizada na situação, mas ela tá vendo o desespero da Zeynep. Então, as duas estão desesperadas, mas elas não querem passar uma para outra. E fica nessa, né? Mas o Ali tá ali insistente. Realmente não sei o que vem aí. Nossa, e aproveitando o gancho, vamos trazer uma cena bem fofa, né? Que é essa cena do macarrão. É onde ela descobre que sorvete derretido é milkshake. Então, assim, é muito fofo. E quando a Zeynep pergunta, né? O que você gosta no macarrão? Ela quer igualzinho da Zeynep. Então, assim... tem alguns momentos de aconchego no meio dessa trama tão pesada, né? Sim, e eu acho que isso também faz o público acompanhar, porque é uma fofura, né? A gente gosta disso, né? Ela é muito fofa, gente. Impossível. E além disso, tem esse lado de... Mais uma vez, nessa cena do macarrão, é a Turna... Eu insisto em Melek. É a Turna sendo... na verdade, deixando essa maturidade, né? Ali... passar por cima da sua inocência, ingenuidade. Por mais que ela também tá sofrendo junto com a Zeynep, mas ela tenta, de alguma maneira, amenizar esse sofrimento. É um negócio muito além de uma criança, assim. É uma resiliência o tempo inteiro. É realmente uma lição de resiliência, assim, pra mim. De tudo que ela passou, desse contexto que ela tá inserida... Ela ainda conseguia enxergar tantas coisas bonitas na cena que o Vini trouxe ali dos pássaros. E nessas pequenas coisas que ela vai pontuando do caderno das coisas favoritas. Então, é realmente assim, ela conseguir, além de, né, apesar de tudo, encontrar esses pequenos momentos de felicidade. E realmente acho que o grande trunfo dessa novela é isso, pra mim, né? É ter essa visão dela em relação ao mundo. E deixar tudo leve, apesar de tão pesado. Os adultos, né, acabam aprendendo com uma criança tão pequenininha. Impressionante. Sim, eu acho que talvez é a maior mensagem que a novela tá trazendo, né? Sim. Que é que a gente pode olhar ao nosso redor. Que faz, de fato, a gente despertar a nossa criança interior. E é isso, as cenas, pra mim, também são as melhores da novela. É quando, de fato, ela se torna criança. De fato, ela tá ali vivendo como tal. E a Zeynep também, a gente vê uma mudança drástica dela, assim, do primeiro episódio para esse ponto agora da trama. Ela é muito mais doce, né, com a Turna. Ela consegue demonstrar carinho, amor. Tem até um momento que ela penteia o cabelo da Turna e a Turna vai e penteia o cabelo dela também. Gente, ela fica sem reação, ela não sabe o que fazer. Mas a expressão dela deixa claro que ela se sente muito amada ali, né? Então, é muito bonito ver, porque elas não são mãe e filhas biológicas, mas elas se amam mesmo, assim, em um período curto, né? Então, acho que a Zeynep precisava muito dessa menina, porque ela era uma pessoa fechada, né? Pelo que eu entendi até agora, ela nem queria encontrar a família dela. Então, Bianca, inclusive tem uma aspas lá no Insta da Novela Mãe, que a Patrícia mandou, né? Uma mensagem
Lá e ela fala, abre aspas, a novela Mãe já conseguiu mostrar de forma sensível como duas pessoas quebradas podem se reconhecer na dor e começar a se curar através do amor e da empatia. A sintonia entre Zeynep e Melek é uma conexão linda, pura, intensa e inevitável. Fecha aspas. Acho que a Patrícia conseguiu resumir aí o que é que está acontecendo entre essas duas protagonistas, né? Que de fato é uma conexão de duas pessoas quebradas, rachadas ali por muitas mentiras e violências que elas passaram, né? É um resumo muito bom. E tem um outro momento, né, que me deixou bem tensa. Foi quando a Sully começou a desconfiar da Zeynep, da relação da Zeynep nesse sequestro. Elas não sabem que é um sequestro ainda, né? Pra eles é só um sumiço, parece que ela morreu, eles acham que é isso. Mas ela encontra o diário, vê o nome da Zeynep, e aí vai na escola. Primeiro que, vou voltar um pouco pra contextualizar a minha fala. A Cengiz, o Cengiz e a Sully, eles vão pra Istambul, né? Então, nesse momento, eu já fiquei, nossa, tanto lugar pra eles irem. Tá chegando perto. Eles vão bem pra Istambul. E aí, ela começa a investigar. Vai na escola da Turna, consegue o telefone da Zeynep e marca um encontro. E aí, Tatá, o que você achou desse encontro? Nossa, foi, assim, terrível, né? Porque a Sully, ela não sabe nem segurar a emoção ali, não. Ela tá de um jeito muito desesperada, realmente. E ela fica com raiva, porque ela quer entender por que o nome da Zeynep tá no caderninho de coisas boas da Turna, da Melek, né? Porque pra ela ainda é Melek ali. E o dela não tá. Como assim? Eu sou a mãe e o meu não tá. E o seu, que é professora, o que você fez, né? Pra minha filha amar tanto você assim. E ali fica uma situação bem complicada. Ela faz um barraquinho ali no restaurante, né? Então, foi puxado. Essa aproximação da Sully com a Zeynep é arriscado, né? O que vocês acham? Vini, Thali? Eu acho que aí é também mais um sinal aí, talvez do remorso que a gente tava falando da Sully, que ela fica inconformada mesmo tratando a filha daquela maneira que ela tava tratando. Então, eu acho que ela tá tão arrependida, entre aspas, não sei ainda, mas que realmente isso causa um incômodo que se transforma em raiva da Zeynep. E aí, por isso que ela tá tão motivada a entender qual foi esse vínculo, né, que foi criado entre as duas, que no pensamento dela, ela não conseguiu criar com a Melek. E agora não tem mais tempo, porque na cabeça dela, a Melek, né, não existe mais. Então, mas acho que vai render alguns conflitos aí dessas duas. E será que na cabeça dela também não fica assim? Porque quando as professoras chegaram aí na casa dela, a Melek, né, passou mal na escola, desmaiou. A professora falava, não é bom levar ela no hospital. E ela ficava, a filha é minha, eu sei o que eu faço. E ela sempre fazia tudo errado. Então, talvez, nesse momento, ela esteja... Caramba, eu tive a oportunidade de fazer diferente, né? E todo mundo tava me alertando e eu não... Talvez seja isso também, né? Às vezes, realmente, esse arrependimento dela de fazer o que ela realmente não fez. Sim, mas acho que, ao mesmo tempo, é um pouco também de autocrítica do que ela fez, né? De colocar a filha no lixo, da forma que tratava. Então, acho que questionar a professora, acho que qualquer pessoa que estivesse ali, desse o mínimo de atenção na época lá da Melek, estaria no diário e a mãe gerava violências contra a filha, não, né? Então, porque também acho que tem uma coisa a se questionar, como a Melek é tão doce, como ela chegou com 7 anos, tão bem, tão, sabe, inteligente. Não é possível que antes, no começo, quando a Sully engravidou, e, enfim, até os 7 anos dela, e até ela conhecer o Cengiz, porque a gente não sabe também se ela já estava com o Cengiz quando ela engravidou, se ele apareceu depois. A gente ainda não tem esse contexto, mas como foi antes, sabe? Às vezes elas tinham uma boa relação, ou não. A gente não sabe se isso mudou depois que ela conheceu o Cengiz, sabe? Então acho que é uma coisa também que a gente vai descobrir lá na frente. Isso faz muito sentido, porque em alguns momentos ela demonstra um choro, uma carinha de culpa, né? Uma saudade, será? Não sei se é saudade, mas... algum sentimento existe ali, né? Assim como a própria Turna, né? O dia que ela viu a Sully no noticiário, né? Triste lá, ela ficou muito mexida realmente. Então, às vezes, realmente
teve alguma mudança repentina ali no meio do caminho, né? E pra mim, foi a primeira vez que eu vi a Zeynep, depois desse confronto com a Sully, foi a primeira vez que eu vi a Zeynep se sentir culpada. Não que antes ela não tenha se sentido e chorado, porque tem muitas cenas assim, mas, de fato, eu observei ela repensando em tudo. Porque ela chega na turma e pergunta, você sente falta de ser a Meleque? Você sente falta da sua mãe, da Sully? E mais uma vez, né, aquela criança surpreende a gente. Ela fala, eu tenho só uma mãe e é você. Então, assim, ela quebrou a Zeynep ali. Então... Todos nós. E todos nós, né? Então, assim, eu fiquei bem emocionada nessa cena, porque eu falei, caramba, como ela é fofa. Exato, mais uma vez, é isso. Não tenho muito a pontuar, não. Mas eu acho que essa relação mesmo da Sully e Meleque, antes, como a Tatá comentou, é isso. Acho que antes de tudo, existia alguma coisa ali, porque não é possível que, né, ela não chegaria agora saudável, estando a vida inteira sob ameaça e maus tratos. Mas tem o pai da Meleque, que também a gente não sabe, né? O que aconteceu com ele, quem era, como é que era esse tratamento. Então, tem algumas coisas aí que a gente, no decorrer da trama, a gente vai conseguir entender e avaliar melhor, né? Não sei se vai justificar esse comportamento da Sully, não sei, não sabemos. Mas deve ter um contexto, Sim. Eu imagino. E eu acho importante a gente falar também do papel da Zeynep como mãe, né? Porque ela tá amadurecendo cada vez mais isso. E ela já fez coisas assim que, por exemplo, a primeira coisa, de fato, foi que a gente até tinha comentado dela ter desistido do sonho dela de ser fotógrafa pra realmente investir num outro sonho que acabou de nascer, que é de ser mãe, né? Então ela abandonou tudo pra seguir. E aí ela começou a fazer várias coisas, assim. Por exemplo, arrumou um emprego, né, de faxineira, que depois ela acabou sendo demitida. Mas tem muita coisa que a gente vê. Essa própria ameaça que o Ali fez com ela, né, que ela aceitou. Chegou no ponto de aceitar pela turna. E agora é pra colocar a menina também na escola, né? Que ela agiu daquela maneira de bater com um objeto no rosto pra conseguir, de fato, matricular a criança na escola. Então, tem várias situações, assim, que a gente para e fica... Nossa, é guerreira mesmo. Ela tá lutando, sabe? E é uma cena atrás da outra. É muito emocionante, né? Sim, eu acredito que a Zeynep, ela quer colocar a turna na escola pra tentar dar uma vida normal pra ela. Pra não se sentir tão culpada pelo que ela fez, né? Só que tem toda aquela questão, ela não tem identidade, e até entrou o Arif, né, que tem ajudado bastante a senhora Pateta, e aí eles vão nas escolas, tentam de todas as formas, mas essa questão mesmo, assim, é um sequestro, né? Não tem como fugir disso, então as consequências vão surgindo, né? A começar pela escola, né? Que eles fazem de tudo, mas essa falta de identificação, né, deixa bem difícil a situação. E aí tem a cena super bonitinha também, que aí a turna ganha vários presentes, né? Da Carride, até da própria Gansi, que antes ele tava, né, mais na dela, assim, não queria se aproximar tanto, com um pouco de ciúmes da Zeynep. E aí ela ganha estojo, ganha lápis de cor, e ela fica toda feliz. Então eu acho que realmente elas estão seguindo pelo caminho certo, né? E a Meleque conquista a gente e a família dela também, né? Porque as tias não reagiram tão bem. A Duru sim, mas a Gansi não, mas depois elas, assim, não tem como, gente. Você vê uma criança ali pura, inocente, que só quer receber amor e ela conquista. Eu fico pensando também nessa questão da Zeynep. Ela tá realmente, assim, tomando decisões baseadas na emoção, né? Daquele caso de uma menina frágil e tudo mais. Mas será que em algum momento ela vai realmente parar e ser tomada por uma razão e entender que tá fazendo uma coisa que... Não diria errada, porque eu acho que naquela situação, não sei se eu faria diferente também, mas é isso, ela tá tomando atitudes sem medir as consequências. Então, será que em algum momento ela vai voltar atrás e falar, putz, não deveria ter feito assim, foi um caminho errado? Enfim, me preocupa essa questão também. Até porque quando a gente pensa, por exemplo, a Gonu tá super do lado dela, já sabe de tudo e tá do lado dela. Mas a Carride, quando ela descobrir, será que ela vai ter... acho que não, na minha opinião, ela vai ficar bem furiosa. Ela não vai admitir que a filha faça uma coisa dessa. Então ali pode ser que role um atrito e talvez... Será que ela consegue mudar a cabeça da filha? A gente não tem como saber ainda, né? Mas
É uma questão. Muitas pontas aí pra se resolver nos Sim. próximos capítulos. Ansiosos pra ver, né? Estamos. Sim. Mas é isso. Acho que ela só mostra de fato, né? O que a palavra mãe carrega aí nessas ações de querer colocar a filha na escola, de tudo que vocês estavam falando, né? Ansiosos. E pra a gente comentar de mais uma cena, assim, que eu acho que vale muito a pena, é porque a Sully não desiste, né? Agora ela colocou na cabeça que a Zeynep tem alguma coisa a ver com a filha dela e fica atrás, né? E ela liga pro celular da Zeynep logo depois desse confronto que elas têm, né? E quem atende? A Turna, Melek, pra ela, né? Então, é muito complicado a gente pensar o que vai acontecer daqui pra frente, né? Porque... Dá até um frio na barriga de imaginar. me pareceu que ela reconheceu na hora a voz da Sim. menina, será que ela vai ligar todos esses pontos? Então, fica aí pro pessoal assistir na Record, né? Na próxima semana. É isso aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa? É isso? É isso. Bora pra próxima semana entender todos esses desdobramentos e vamos nessa. Fortes emoções, né? Sim, apesar das pessoas, eu acho que estão contra o Ali, eu até estou shippando esse casal. Ali, Zeynep, acho que aí. Será que entendeu? vem aí? É importante ela amar também nessa trama, sabe? Falta um romance, né? Estou nessa torcida. Nada E claro, belíssimo também, né? exato. E claro, mais cenas da Turna sendo criança de fato. Acho que isso acalenta nosso coração. É isso, gente. Nosso bate-papo, então, vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também a Thalia e o Vini por essa troca. A gente espera vocês aqui mais vezes. Por Voltaremos. favor. É isso, galera. Temos um encontro marcado aqui toda sexta-feira. Assim que o capítulo estiver terminando na tela da Record, já corre pra cá, que a gente tá te esperando. Você pode acompanhar o Novela Mãe, o podcast, em todas as plataformas de áudio, no r7.com e também no recordplus.com, tá? E não esquece de seguir a página da Novela Mãe no Instagram, @novelamãebr, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial, r7.com/mãe, sem acento. E até o próximo episódio. Muito obrigada pela sua companhia. Valeu, gente. Até a próxima.